Foi em 2015 que nasceu a startup Nikola Motors com o objetivo de desenvolver caminhões elétricos. Mas não bastava apenas ser caminhões elétricos, tinha que ser caminhões elétricos movidos a hidrogênio como fonte de energia, o que representaria uma verdadeira revolução para o mundo, principalmente para o mercado de transporte de cargas feitos pelos caminhões. Ter veículos movidos a energia limpa e facilmente recarregável seria muito atrativo para qualquer empresa. E o que chama a atenção nessa história é que a Nikola Motors se aventurou nesse setor sem ter dinheiro, apenas com uma proposta. E essa proposta era tão boa que a empresa conseguiu muitos investidores e fechou contratos milionários. E em pouco tempo, a empresa passou a ter um valor de mercado de mais de 25 bilhões de dólares, valendo até mais que a própria Ford, mesmo sem nunca ter sequer colocado um único caminhão de fato nas ruas que fosse movido a hidrogênio. Sem falar que a empresa nem sequer gerava receita, mas isso foi ignorado completamente pelos investidores, já que a proposta era muito boa. Só que não demorou muito tempo para toda a verdade vir à tona e uma boa mentira ser descoberta. Mas como a empresa atingiu esse patamar e como que está a evolução dos caminhões movidos a hidrogênio é o que vai te deixar espantado. E é esse o assunto desse vídeo. Destinado a construir o caminhão do futuro, Trevor Milton fundou a Nikola Motors, uma empresa que se aventurou no mundo dos veículos elétricos, assim como vinha fazendo a Tesla. A Nikola parecia ter o mesmo modelo de negócio que a Tesla, pelo menos na teoria. Só que ao invés de carros, a proposta era produzir caminhões. Só que na prática, as coisas não tiveram os mesmos rumos, e os caminhões parecem ter perdido a direção. E o real fator da Nikola que a diferenciaria da Tesla seria o que alimentava seus veículos. Enquanto os veículos da Tesla são movidos a baterias, os de Nikola seriam movidos a hidrogênio. Embora eles usem os mesmos componentes eletrônicos, Nikola afirma que seus veículos movidos a hidrogênio eliminaram algumas das desvantagens das baterias dos veículos elétricos, como alcance limitado e aumento de peso. Considerando que o níquel necessário para criar baterias de veículos elétricos é um recurso limitado que está em alta demanda, a Nikola tinha acesso às suas próprias máquinas para bombear tanto hidrogênio quanto necessário para executar suas operações. E esse era um forte argumento a favor da longevidade de Nikola em comparação e a vantagem que ela tinha entre a Tesla. E Trevor Milton se aproveitava muito desse argumento. E não podemos negar que de fato ele sabia falar bem. E se não bastasse a Nikola ter chamado a atenção de diversos acionistas com a sua proposta inovadora e ter angariado muitos fundos para o seu negócio, foi a vez da GM de entrar na brincadeira, abrindo uma participação de 11% na Nikola, o que custou para a GM 2 bilhões de dólares, e mais tarde causaria muita dor de cabeça. E agora que a Nikola já tinha saído do anonimato e já contava com diversos investidores, a pressão pela apresentação de um veículo real começou. Afinal, os investidores não queriam ficar vendo a frota de veículos que existia apenas em renderizações digitais. Então, em dezembro de 2016, Milton apresentou em um evento o seu suposto carro-chefe, o Nikola One, o primeiro elétrico pesado. E foi aqui que as pessoas começaram a se surpreender ainda mais com a empresa. Agora, se foi para bem ou para mal, é você que vai me dizer. O suposto caminhão tecnológico e ecologicamente correto, Nikola One, foi apresentado ao mundo como um veículo totalmente funcional e dirigível. Os espectadores até podiam se aproximar dos controles, mas foram bloqueados. Milton disse que não queria que ninguém fugisse com os controles no meio do show. A visão por trás do Nikola One era bonita para muitos, de maneira que as pessoas começaram a pensar que estávamos dando os primeiros passos rumo a um futuro livre de emissões graças aos desenvolvimentos tecnológicos da Nikola. Mas acontece que mesmo com a exibição do Nikola One, o evento pode ter sido bom demais para ser verdade, repleto de inverdades e histórias fantasiosas. Não, o caminhão não era dirigível e não estava funcionando totalmente.
Na divulgação do veículo, que não passava de um desenho bonito para uma carroçaria de caminhão que estava ligado via cabo de energia, escondido no próprio palco, a cara de pau de Milton foi tamanha que o único componente que funcionava de fato no dia do evento era a tela touchscreen, a única coisa, inclusive, que Milton conseguiu operar durante todo o evento. E aos investidores da Nikola, a empresa afirmou que o lançamento da tecnologia dos caminhões movidos a hidrogênio já era uma realidade e estaria no mercado em breve, o que alimentava as expectativas dos investidores ainda mais. Só que isso ainda não era o suficiente. Investidores do projeto faziam pressão para ver um caminhão em movimento, pois até aqui eles não sabiam que o caminhão era inoperante. Então a Nikola anunciou em sua conta no Twitter que iria lançar um vídeo do veículo em movimento, e assim o fez. Mas de acordo com o engenheiro da própria Nikola, o caminhão foi rebocado até uma rodovia que possuía uma leve inclinação, suficiente para fazer um veículo pesado pegar velocidade, mesmo sem motor. O caminhão, então, foi filmado de modo que parecesse que o veículo estava andando uma estrada comum e aparentemente reta. O vídeo gerou êxtase e a mídia divulgou o grande feito, e a farsa da Nikola havia tranquilizado os investidores, só que não seria por muito tempo, pois uma empresa chamada Hindenburg Research começou a fazer parte dessa história, e as coisas começaram a mudar. Um tanto quanto cética às inovações apresentadas por Milton, a Hindenburg apresentou um relatório acusando o fundador da Nikola, Trevor Milton, de fazer declarações falsas sobre a tecnologia da empresa, com o intuito de inflar a Nikola e fazer até parceria com montadoras já consolidadas no mercado. A Nikola rejeitou as alegações, chamando o relatório de um trabalho de sucesso para quem tenta lucrar na venda a descoberto impulsionado pela ganância, dizendo que a Hindenburg lucraria muito com a queda das ações. Mas não teve jeito. Trevor Milton mentia para os investidores da Nikola repetidamente, e isso é pura fraude. Milton mentia sobre quase todos os aspectos do negócio da empresa durante seu tempo à frente da empresa. E essas mentiras pretendiam induzir os investidores a aumentar o preço das ações de Nikola, investindo cada vez mais no projeto. E conseguiu, fechando uma parceria com a GM e recebendo $2 bilhões como investimento. E foi nas costas de investidores inocentes, enganados por suas mentiras, que ele se tornou um bilionário praticamente da noite para o dia. Só que não demorou muito para Milton ir a tribunal e ser acusado de fraude com valores milionários e fraude eletrônica, todas relacionadas a declarações que ele fez sobre os negócios da Nikola enquanto ele era presidente e CEO da empresa. E os jurados o consideraram culpado em uma acusação de fraude de valores milionário e em ambas as acusações de fraude eletrônica. Por um curto período, Nikola, uma empresa sem receita, foi mais valiosa do que a centenária Ford. Essa avaliação ambiciosa teve um reflexo mais que justo nas ações de Nikola, que caíram drasticamente depois que Milton foi forçado a deixar a empresa em setembro de 2020, depois que o conselho de administração da empresa descobriu que algumas das alegações de fraude feitas pela Hindenburg Research eram verídicas e tinham mérito. E, de fato, a Hindenburg até abriu uma posição para operar vendida contra a Nikola e ganhou muito dinheiro. Em sua defesa, Milton disse que ele estava apenas seguindo o plano de marketing da empresa e nunca disse nada que não acreditasse ser verdade. Mesmo depois de ser destituído do cargo de CEO da empresa, Milton ainda possuía ações da Nikola, porém a empresa cortou os laços com ele e segue os seus projetos de caminhões elétricos, porém quase sem moral nenhuma no mercado. E o desenrolar dessa história nos mostra como o mercado voltado à tecnologia e inovação pode ser um terreno fértil para qualquer um que saiba vender um produto ou até mesmo uma única ideia, ainda que ela nem exista ou seja possível. Mas não dá para negar que Milton é uma pessoa muito eficiente em enganar os outros e tirar dinheiro deles. Ele enganou grandes investidores empresários e executivos de empresas bilionárias.
e poderia ter usado todo o dinheiro arrecadado para resolver os problemas de seus projetos e tentar entregar algo que pelo menos funcionasse. Mas esse nunca foi o seu intuito. Ao invés disso, ele sempre estava de olho em como arrecadar mais dinheiro, e a cada nova parceria que ele fechava, ele alavancava o nome do novo parceiro para fechar ainda mais parcerias e atrair investidores. Milton era muito bom em criar promessas de marketing e convencer pessoas independentes se ele conseguisse realmente entregar o que prometia. Eu quero que você conte para mim aqui nos comentários o que você achou dessa história. Curta e compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até mais!